para o pessoal começar a entrar. Vamos ver. Estamos informando o seguinte. Ah lá, sua filha já entrou, Vitória. Mas aí não tem imagem, não tem nada. Tem, tá rolando já, mas calma que o pessoal vai entrando. E o som, tá ligado? Tá ligado, tá tudo ok. E o que nós precisamos fazer? Começar a falar alguma coisa? Na hora que você quiser que fale, você me fala. Ok. Dá uma boa tarde aí pro pessoal que tá entrando. Enquanto a gente dá aqui os ajustes finais. É meio tenso. Ah, que o celular é meio pesadinho, né? Eu seguro aqui. Colocar a cadeira ali, você consegue, ó. O braço da cadeira aqui. Não? Não, é que aqui, tá vendo? Então, mas o braço para apoiar aqui. Embaixo. Pegar uma outra cadeira dessa, se quiser. Ó, já tem uma pessoa. A Patrícia entrou. Eu tenho uma pessoa. Já passei com a Maitê com o doutor na clínica Santa Rita, que é dessa Tuba. Essa moça, ela chama Juliana. Ela é digital influencer em Araçatuba. E ela conversou comigo essa semana sobre parceria, alguma coisa legal. Ela é bem bacaninha. Teodora entrou, Patrícia acenou. Loassis. Oi, professor, estamos aqui. Essa é a Lorena. Caio Mestriner, o pessoal tá entrando. Então vamos lá, primeira pergunta. Bom, antes até de falar a pergunta, boa tarde para todo mundo. Isso tudo é muito novo para a gente, é uma novidade esse tipo de interação, né? E em especial nesses tempos de incertezas que ninguém sabe o que vai acontecer. Então, acho que a primeira mensagem que a gente tem que ter é fé, esperança, tomar cuidado todo mundo, na verdade, né? Porque tem várias informações, a gente não sabe o que é verdade, o que não é, o que a gente sabe é que tem que tomar cuidado. Tá? Então, uma das coisas mais importantes é lavar as mãos, usar máscara e tomar muito cuidado. E não esquecer de ter fé e esperança que tudo vai melhorar e tudo vai passar. Tá? Então a gente criou esse espaço aqui para a gente tentar sanar algumas dúvidas, perguntas, para a gente ver o que a gente pode falar a respeito de medicina respiratória. E uma das frases que eu escutei essa semana que eu achei muito interessante é o seguinte: nem tudo que é tosse e falta de ar é Covid-19. Tá? Então a gente tem que entender que as doenças continuam. A asma, a DPOC, a tuberculose, a pneumonia, tá? As neoplasias, então tudo isso continua tendo em uma quantidade muito grande. A dica é assim: não deixe de tratar, não deixe de fazer o seu tratamento habitual, o seu tratamento corriqueiro, em especial nessa fase, tá certo? Então a gente recebeu algumas perguntas e a gente vai tentar responder da melhor maneira possível. Vamos lá. Vamos lá. Ar-condicionado pode iniciar uma crise de asma? Na verdade, não é o problema do ar-condicionado, e sim da manutenção do ar-condicionado. Tá? Então, os filtros do ar-condicionado têm que ser limpos periodicamente, cada 15, 20 dias, para não reter a sujeira, a poeira e principalmente fungos. Né? Então, assim, ele pode realmente desencadear uma crise de asma, mas desde que seja bem limpo, não. Lavagem no nariz ajuda algo na parte respiratória? O que utilizar? Se a gente imaginar que a via aérea é uma via aérea única e ela começa nas narinas e vai até os alvéolos, então é importante entender que a permeabilidade, ou seja, a abertura, né, a facilidade em respirar pelo nariz é muito importante, tá? E a gente sempre indica a lavagem com solução fisiológica e hoje tem uma solução fisiológica a 0,9%, junto com uma medicação que na verdade é um adoçante chamado xilitol. Isso tem sido muito bacana, a gente tem tido muitos resultados bons com isso. Quem tem asma pode fazer natação?
Essa é uma questão de muito tempo, então ficou se estabelecido que natação faz bem para a asma. Qualquer exercício faz bem para a asma. A natação em especial, ela é bom porque ela mexe com toda a musculatura, tá? E ela faz com que o indivíduo aprenda a respirar melhor. Mas qualquer exercício é fundamental e entender, fazer o que você gosta. Qualquer tipo de exercício é importante. Vamos já fazer uma pergunta que fizeram aqui, ó. Doutor, pergunta do Dr. Paulo Dias. Sim. A apneia do sono moderada tem alguma outra alternativa de tratamento além do CPAP? Placa odontológica, por exemplo? Então a gente tem estudado bastante, Paulo, o seguinte, ó. A placa odontológica ela é bem indicada desde que você consiga fazer o diagnóstico de alguma alteração facial, tá? Então essa é uma briga de muito tempo entre CPAP e as placas, né? As placas de avanço mandibular, então ela pode se ajudar bastante, mas desde que a gente consiga ver uma alteração, porque se não tem alteração de face nenhuma é muito complicado. Então moderada a grave sempre CPAP. E outras, perda de peso, mudança de hábitos, não ingerir bebida alcoólica, não ingerir remédios para dormir, tudo isso são medidas coadjuvantes, mas todas elas, numa apneia moderada, são adjuvantes ao CPAP. Dicas para uma boa ausculta no exercício físico. No exercício físico ou no exame físico? Perdão, no exame físico. Então vamos lá. Primeiro, o paciente, é importante quando ele chega, tá? Você deixa ele confortável, você começa a conversar com ele e você faz uma inspeção. Uma coisa que está muito fora de uso no dia a dia hoje é você observar como é que ele está respirando. Então eu costumo dizer para as residentes, para as pessoas que passam visita comigo é o seguinte: olha o paciente, ele está confortável, tá? Então se ele está confortável, essa é a primeira dica. Segunda, você usar um bom estetoscópio e treinamento, na verdade, né? A ausculta pulmonar, ela é bem dividida, né? Então nós temos os murmúrios vesiculares presentes. O que significa isso? Os sons respiratórios normais, tá? Então você consegue auscultar os sons normais. Segunda coisa que a gente vê bastante que são os sibilos, que é o chiado, é o gato no peito, uma coisa que a gente vê quando o bronco está estreitado, tá certo? Uma outra coisa interessante são os estertores. Os estertores é quando tem líquido dentro dos alvéolos, tá? Dentro dos brônquios. E esse líquido a gente, desde um edema pulmonar até uma pneumonia, a gente consegue auscultar bem interessante. Então calma no lugar, observação importante, criteriosa e ausculta em um ambiente silencioso. Próxima pergunta. Fumo há anos, posso desenvolver asma? Isso a gente chama de síndrome de overlap, na verdade, né? Então não é que ele pode desenvolver asma. Se a gente imaginar que a asma é uma doença pulmonar crônica, tá? Que em geral se inicia na infância, mas pode iniciar em qualquer fase da vida, e a pessoa fuma muito tempo, então ela pode ter as duas coisas, a bronquite crônica e o enfisema juntos com a asma. Não é que o fumo vai desenvolver asma, o fumo não tem nada a ver com a asma, e sim com a DPOC. Minha respiração é lenta e profunda. Tem problema de ter uma frequência respiratória abaixo de 14? Não, na verdade, se a gente imaginar, os atletas têm uma frequência cardíaca e respiratória mais baixa, então a pessoa mais condicionada fisicamente, ela tem uma frequência respiratória mais baixa. Agora, o fato de ser uma respiração lenta e profunda, isso é controle respiratório, não tem problema nenhum. Estou com mau cheiro na respiração. O que pode ser? Então, se a gente imaginar isso, pode ser várias causas, né? Desde o estômago, né, com refluxo, até uma sinusite crônica recorrente ou uma faringite também. Então, em geral, é causado pelas... sem contar a falta de escovação adequada, né? Que isso a gente não pode deixar. Tenho um filho alérgico. Como posso evitar crises de asma? Bom, antes de evitar, a gente tem que ter o diagnóstico preciso e como é que ele está, né? Então, asma é história clínica, exame físico e prova de função pulmonar.
A partir disso, a gente cria um plano de tratamento. Tá? Então, asma, se a gente pensar, é uma doença inflamatória crônica com componente alérgico, tá certo? Então, se a gente fizer o diagnóstico da asma e fizer o tratamento, legal. Mas não podemos esquecer que a via aérea superior, tá? É importante também, ou seja, a rinite, aquele paciente tem que tratar a via aérea superior junto com a inferior. E esse tratamento de rinite tem que ser feito, buscado sempre, lembrando da história clínica, e com testes alérgicos adequados para a gente tentar chegar o mais próximo possível do diagnóstico e fazer o tratamento. E lembrar, eu acho que vai ser interessante assim, tanto a rinite quanto a asma, ela tem que ser feito tratamento prolongado, tá? Então não é um tratamento, o que a gente tem encontrado muito aqui assim, o paciente vem, a gente faz o diagnóstico, ele melhora, ele abandona o tratamento e vai voltar na próxima crise. E lembrar que essas crises podem demorar meses, anos para acontecer, mas a doença está se desenvolvendo, em geral, sem tratamento e com piora ao longo do tempo. Então essa é uma das grandes dificuldades que a gente tem aqui, de manter esse paciente que tem uma asma leve, que tem uma rinite leve, em tratamento, não parar de tratar. Tá? Então esse paciente leve é o que a gente tem mais dificuldade, e não só eu, como todo mundo que mexe com doença crônica. A pneumonia é uma gripe mal curada? Isso é interessante. Não é questão da pneumonia ser uma gripe. A pneumonia é uma infecção do parênquima pulmonar. Como a gente pega essa infecção? Na maioria das vezes, a gente pega da gente mesmo, de via aérea superior. Tá? Então, ou uma sinusite mal curada, uma faringite, vai fazendo esse gotejamento para o pulmão, e quando esse pulmão não tem uma capacidade de se defender, que está com uma tosse ineficaz, etc., ele vai, essa bactéria, que tem pneumonia por bactérias, por fungos, por vírus, ela vai se alojar no pulmão e aí ela vai desenvolver. Então, imaginar, não tem nada a ver com gripe. Gripe é uma coisa, resfriado é outra coisa, pneumonia é outra coisa. Mas entender que a gente tem que ter todo o tratamento de via aérea superior focado para melhorar, para não ter a pneumonia. Então, não é que gripe mal curada. Não, essa frase é muito famosa, a gente escuta bastante, mas não é bem isso. Asma e bronquite são hereditários? Vamos lá. Asma é uma doença genética, ou seja, hereditária, tá? Inflamatória, crônica, que não tem cura. Ponto. Ela tem um componente alérgico muito importante. Então, vamos pensar em asma. Pensando em bronquite, que se divide em bronquite crônica, DPOC, que é bronquite crônica e enfisema pulmonar, não tem nada a ver com hereditariedade, tá? Tem a ver com fumaças tóxicas e na maioria, na grande maioria, mais de 90%, com o cigarro. Então tem fumos industriais, tem fogão a lenha, que antigamente as nossas avós tinham bastante, com padeiro, com profissionais que trabalham na feitura de carvão. Então, se a gente pensar, DPOC, 90% é ligado à fumaça do tabaco. Bombinha vicia? Esse é um outro mito, é uma coisa interessante. Entender que bombinha ou sprays ou pós, que são várias maneiras da medicação, entrar no organismo da pessoa via inalatória, é a melhor via da medicação chegar aos pulmões. Ponto. Então, ao invés de você dar remédio por boca, na veia, no músculo, a gente faz a via inalatória. Tá? Então, ela não vicia, ela é segura, ela é eficaz e ela tem menor chance de efeitos colaterais. Então, bombinha não vicia, não mata e não faz mal para o coração. Por favor, isso é uma coisa que a gente escuta direto e as pessoas realmente têm esse medo. É óbvio que se você usar um spray de broncodilatador de curta ou de longa duração, numa quantidade exagerada, não tem cabimento. Não vai viciar, mas pode dar uma taquicardia e é importante entender que cada paciente tem uma sensibilidade específica, tá? Para as bombinhas de broncodilatação. Mas não mata, não vicia e não faz mal para o coração. O que pode desenvolver uma crise de asma?
Bom, agora a gente já está chegando nessa época de mudança de temperatura, que é o que a gente mais vê, né? Então, a gente mora numa cidade que em média é 30 graus Celsius todos os dias, e quando esfria um pouco, 18, 19 graus, essa mudança de temperatura, ela causa uma broncoconstricção maior, ou seja, ela tem mais crise de asma. Então, mudança de temperatura, poeira, ar seco, tá? Alguns alérgenos importantes, no sul a gente vê os pólens, entendeu? Aqui a gente tem pelo de gato, pelo de cachorro, poeira, fungo, ácaro. Então, mudança de temperaturas e alérgenos ambientais, eu acho que são os mais importantes. Odores fortes, fumaças, tá? Tem um rapaz aqui fazendo uma pergunta. Doutor, rinite alérgica. Tomei a vacina por 1 ano via oral e voltaram as crises. Existe alguma vacina injetável mais eficaz? Estou sofrendo de novo. A ideia é o seguinte, se você tomou somente por 1 ano, foi um tempo curto, tá? Então o preconizado é de 2 a 5 anos de vacina. E o que a gente faz, tanto a vacina sublingual, que é oral, quanto a vacina injetável, a eficácia é comparável. Então, pela comodidade, pela praticidade, a gente costuma usar a oral. Quando a gente começa um tratamento de vacina, ou seja, após vacina dessensibilizante ou vacina alérgica, após o teste alérgico feito, a gente acompanha esse paciente de 2 em 2 meses e, se adulto, depois dos 4 primeiros meses, que a gente chama de fase de ataque, se ele tiver um efeito bom, se ele tiver melhorado clinicamente, uma coisa que é interessante é isso, em torno de 78, 80% dos casos melhoram. E aí a gente parte hoje para mais 12, 16, 18 meses, dependendo, você não pode abandonar. Então, no meu ponto de vista, você não tem diferença nenhuma entre injetável e via oral e você parou muito precocemente. Como devo proceder durante uma crise De asma? de asma? Bom, se você faz o diagnóstico correto, você faz a espirometria e você tem um plano de tratamento, o que a gente faz aqui no dia a dia, é uma das coisas mais comuns, é assim, a gente tem a medicação de tratar, que é o corticoide inalatório, e tem a medicação de resgate, que é o broncodilatador. A tendência mundial hoje é ter essas duas medicações num dispositivo só. Então a gente consegue fazer o tratamento e tirar da crise um dispositivo inalatório só. Ou seja, o seu médico tem que ter deixado por escrito e entendido para você a necessidade do uso da medicação de resgate. Se você vai viajar, se você está em casa, se você vai a qualquer lugar, você tem que ter essa medicação de resgate. Ou seja, um spray ou um pó inalatório, tá certo? Para a hora da crise. Então é um programa que a gente fala de resgate. Você tem que ter isso estabelecido. Seu médico tem que fazer isso com você. Para que você não precise ir de madrugada, no pronto-socorro, sair correndo. Então, deixar essas atitudes mais drásticas de hospital, etc., quando a medicação de resgate prescrita pelo seu médico não estiver fazendo efeito. E, na verdade, isso pode acontecer. Mas ele tem que estar escrito e o paciente tem que ter entendido isso, o paciente, o familiar, o que fazer, broncodilatador, via inalatória, tá, na hora da crise. Mais uma pergunta aqui de uma seguidora. Quais os critérios para o diagnóstico de asma no adulto? Bom, se não tem diferença entre adulto e criança, tá certo? A gente coloca entre asma leve, moderada ou grave. Em toda a asma, a gente parte do pressuposto que, feito na espirometria, avaliado o quadro clínico de tosse recorrente, falta de ar aos esforços, chiado no peito, aperto no peito, tendo isso como história, fazendo um exame físico, que a ausculta pulmonar pode ter bastante sibilos, que são esses ruídos, parece um chiado de gato. Na ausculta a gente parte para a espirometria. E em termos numéricos, a gente tem uma numeração entre leve, moderada e grave, tanto adulto quanto criança. E interessante na asma é a resposta ao broncodilatador, porque a gente faz a espirometria, aguarda 15 minutos, faz um broncodilatador, 400 microgramas
ou 4 jatos, na verdade, de salbutamol, aguarda de 15 a 20 minutos e repete o exame. Então, esse paciente tem uma prova broncodilatadora positiva, tá? Então, ele tem, por diagnóstico de quadro clínico, história e prova de função, um diagnóstico fechado de asma. Em termos numéricos do VF1, tá? Que é o volume expirado e forçado no primeiro segundo, a gente classifica ela entre leve, acima de 60%, de 41% a 59% moderada e abaixo de 40% de grave intensidade. Meu marido ronca muito. O que fazer? Bom, isso está muito na moda, a gente tem falado, a gente tem estudado bastante isso. O ronco em si pode ser um ronco primário sem afetar a qualidade de vida, sem afetar a pressão, uma série de fatores que são importantes. Mas quando tem um ronco, a gente fica alarmado com a possibilidade desse paciente ter uma apneia do sono. Tá? Então, consultar o médico, para a gente realmente tirar a história certa, ver se ele tem alguns problemas de saúde, o que mais acompanha esse ronco, e o exame padrão ouro para fechar isso, além dessa história exame físico, é a polissonografia, né? Que antigamente a gente só tinha tipo 1, que vem numa clínica, que a gente faz o exame. Hoje existe tipo 3 e tipo 4, que a gente consegue fazer esse tipo de exame na cama do paciente, na casa do paciente, portátil, lógico, com uma facilidade muito maior e mimetizando o ambiente natural que o paciente está dormindo, né? Então eu sou, na verdade, um fã desse tipo de exame, e a gente tem feito bastante desses, em torno de 50 a 60 por mês, né? E tem ajudado bastante a melhorar não só o ronco, mas a qualidade de vida, diminuir o risco cardiovascular, melhorar a disposição do paciente, a sonolência diurna. Então, polissonografia, esse é o caminho para a gente diagnosticar o que está causando esse ronco. Essa pergunta tem a ver com a de cima. Sinto muito sono ao longo do dia e o que fazer? Como eu acabei de falar, é o seguinte: hipersonolência diurna. Vamos entender. O ciclo natural é você dormir à noite, reparar suas energias, reparar seus hormônios, descansar o seu cérebro, para que no dia seguinte você esteja com um funcionamento pleno das suas faculdades, tanto mentais quanto físicas, tá? E quando você não dorme direito, ou seja, você, por N razões, mas a gente pensar em apneia do sono obstrutiva, a gente faz o diagnóstico, a gente consegue mudar isso. Então, tem paciente que vem aqui na clínica que a gente está conversando comigo e de repente ele dorme, né? Então, esse paciente é feito o diagnóstico, a gente faz uma titulação do CPAP dele e consegue mudar tanto a vida dele no dia a dia, quanto o risco cardiovascular, ou seja, diminuindo as chances de ter um infarto, de ter um derrame, né? Então, o ronco é um detalhe, hipersonolência é outro detalhe que a gente consegue mudar bastante. Tem uma paciente, vou citar o nome que apareceu, paciente Neiva, perguntando: doutor, descobri que tenho apneia graças ao doutor, uso CPAP. Posso ter esperança de um dia não usar mais? É a mesma coisa que o paciente quando pergunta das bombinhas. Acho que esperança nunca morre, né, na verdade. E se a gente imaginar que tudo pode mudar, mudança de hábitos alimentares, tá certo? Mudanças de exercícios físicos, perda de peso importante, entendeu? Então tem uma série de fatores que a gente pode mudar conforme o tempo, mas se a gente entender que todo corpo humano sofre um processo que chama de imunossenescência, ou seja, o envelhecimento natural do corpo humano, das células, se a gente não mudar isso, na verdade não vai conseguir tirar. Mas se a gente tirar, eu costumo dizer para os pacientes que essa porta de entrada da apneia diagnosticada e tratada é uma porta, é um start para você começar a mudar a sua vida, né? Mudar seus hábitos, fazer exercício, perder peso. Se a gente conseguisse fazer isso com todo mundo, que é uma coisa muito mais complicada, você mudar o hábito, você mudar o estilo de vida do paciente, né? Então, a resposta é a seguinte: pode ser que até você consiga, mas não é o normal.
tá? Mudança de hábito, mudança de pensamento, mudança de atitude, que a gente sabe que é muito complicado, né? É muito difícil você mudar isso daí, tá? Mas pode, um dia pode. Não perder a esperança nunca. A Tati Rodrigues fez uma pergunta. Doutor, meu marido está sempre com o nariz congestionado e dificilmente ele sente cheiro das coisas. O que pode ser? Então, se a gente tem, eu não sou otorrino, não sou alergista, mas a gente tem que imaginar o seguinte: rinite crônica, com anosmia, ou seja, o paciente não sente o cheiro, precisa ser feita uma laringoscopia correta, precisa ser feita uma tomografia de cílios da face, um teste alérgico, entendeu? Para a gente tentar descobrir a causa dessa rinite. Porque existe rinite medicamentosa, que é muito comum, paciente que usa esses vasodilatadores, que são viciados nisso, acabam com a mucosa nasal, tá? Isso é uma das causas, então, rinite vasomotora, rinite alérgica, rinite medicamentosa, tá? Polipose nasal. Então, o meu conselho é o seguinte: fazer um exame completo no otorrino, fazer tanto o exame físico, quanto laringoscopia, quanto o exame de imagem, além do teste alérgico, para a gente tentar descobrir e tentar achar um caminho para esse paciente. E é interessante essa pergunta porque assim, não existe receita de bolo, né? Então, vai lá, passa isso para todo mundo. Não é assim. O paciente é um fenótipo diferente, cada um é um, e cada um responde de uma maneira a determinada medicação, ou A, ou B, ou C. Então existem vários caminhos para a gente tomar esse caso, mas eu acho que uma história física, um exame físico, uma história detalhada e alguns exames complementares para a gente tentar chegar no diagnóstico correto. A partir daí traçar um plano, e dentro desse plano você vai desenvolvendo e vai vendo como é que esse paciente vai melhorando ou não, e trocando, acrescentando, diminuindo dosagem de medicação. Então não é tão simples assim, mas tem um caminho legal, não pode deixar isso porque não é normal. Mais uma pergunta. Doutor, minha filha tem problema nos brônquios. Qual o melhor tratamento? Então, isso fica muito genérico você responder dessa maneira, mas assim, filha, idade, que tipo de problema, quais são os sintomas, entendeu? O que ela tem, como é que é o dia a dia dela, se usa alguma medicação ou não. Filha, criança, brônquio, a gente sempre pensa aqui, a primeira hipótese é asma, né? Mas assim fica muito complicado eu responder sem ter mais subsídios, né, para eu poder analisar. E precisa, na verdade, ser consultada para a gente ter uma noção. Tem um monte de tratamento, um monte de coisa, porque, querendo ou não, a via aérea é apaixonante, o pulmão é apaixonante e é muito cheio de mistério, é muito individualizado, né? O que eu costumo dizer é o seguinte: cada um é um, e a gente tem que ir tateando um por um, conversando, revendo, examinando, fazendo exames, dando medicação. Então fica difícil responder só por problemas nos brônquios. Tem uma pergunta também bem parecida. Rinite, como fazer o diagnóstico ou o tratamento dessas doenças alérgicas? Teste alérgico, na verdade, história, exame físico, volto a dizer, tá? Se é da medicina antiga, que hoje esses médicos mais novos esquecem, você tem que conversar com o paciente, que você tem que buscar informação na história dele, você tem que examiná-lo, tá? E basicamente de alergia a gente tem os exames de sangue, na verdade, os IgS que a gente chama, né? E os PRIC e PET testes, que são exames localizados, exames de pele, né? Para a gente procurar o alérgeno. Tá? Então, vamos pensar em rinite alérgica, são esses dois caminhos que a gente pode tomar. A Aline Ollier tem uma pergunta. Rinite alérgica tem cura? Sim, lógico que tem cura. Tem cura. E outra coisa que eu esqueci de comentar até agora é assim, higiene ambiental. Porque não adianta a gente fazer o diagnóstico bonito, preciso, entrar com medicação, com anti-inflamatórios tópicos, com antileucotrienos, às vezes com corticoides e antihistamínicos, se o lugar dessa criança ou dessa pessoa mora cheio de poeira, cheio de fungo, com pouca ventilação. Então aí nós estamos tratando e o ambiente está destratando, na verdade. E, em geral a gente perde para isso. Tem períodos de melhora, piora, mas entender que rinite em geral é crônica e é recorrente. Higiene ambiental. Isso não é que a sua casa é suja, que isso, etc. Não é isso.
é o jeito que você deixa menos coisas possíveis para poeira, tá certo? O jeito que você limpa, o tipo de tecido que usa, a iluminação direta com o sol, a ventilação do lugar que a criança fica, tá? Então, eu acho que isso é um dos fatores, tá? Importante, higiene ambiental. Qual a importância da vacina de pneumonia e coqueluche? Bom, vacinar é proteger, né? Na verdade, a gente fez a clínica de vacina aqui baseado principalmente na vontade de ter essa vacina de pneumonia, que é uma vacina conjugada, uma vacina diferente da vacina que é oferecida pelo SUS, tá? É uma vacina que a gente tem no início da infância, no primeiro ano de vida, e depois uma dose para o resto da vida. É uma vacina que, na verdade, ela previne doença pneumocócica, então é otite, meningite, sinusite e pneumonia. E entender que vacinar não é que você vai proteger 100%, mas é uma proteção extra que o seu organismo vai ter quando é feita essa vacina. Quando você tiver algum tipo de infecção, essa infecção, se realmente você tiver, ela vai ser mais leve, mais branda, menos grave. Então, da pneumonia realmente é fascinante. Eu digo para todos os pacientes meus, todos, sem exceção. Em especial aqueles que têm doenças crônicas, então não tem nem como discutir. Asma, DPOC, hipertensão, diabetes, neoplasias. Todo mundo que tem uma doença crônica, vale a pena fazer a Prevenar 13. Eu acho que isso está bem firmado. E a gente não, o que é interessante é que o médico em geral ele não passa isso, né? Ele não tem essa preocupação. Então, mas isso é um alerta para todo mundo, precisa tomar. É legal e é uma vez na vida. Falando da coqueluche, o que a gente tem, existe essa vacina nos centros de saúde e existe essa vacina acelular, ou seja, ela causa menor reação, que é a difteria, tétano e coqueluche. Coqueluche é a tosse comprida. Essa geração mais nova nunca viu alguém com coqueluche, não sabe que é uma tosse coqueluchoide. E você pode fazer de tudo, você entra com antibióticos, você entra com corticoide, com antihistamínicos, com inalação, e é uma tosse horrível, né? Então, essa é uma vacina diferente, que a gente faz a cada 10 anos e oferece uma proteção muito interessante. E a partir de 2013, aconteceu um novo ciclo de coqueluche. Então, uma doença que estava, na verdade, sumida há muito tempo, ela voltou em 2013, 2014, para estar prevalente hoje. Então, é uma dupla essa vacina, tanto a Prevenar quanto a DTPA. A gente costuma fazer as duas vacinas no mesmo dia e é uma proteção bacana contra a via aérea. As duas vacinas são interessantes. Minha filha, de 22 anos, tem rinite, vive com o nariz também entupido, usa aqueles descongestionantes nasais para melhorar. Já faz tratamento desde quando era criança. E agora ela voltou a ter os problemas e trabalha o dia inteiro no ar. Ela está perguntando se isso afeta. É aquilo que eu falei no começo do ar ser limpo, né? O ar condicionado ser limpo. E tentar fazer um desmame dessas medicações vasodilatadoras com o quê? Com hidratação nasal adequada, com corticoide tópico adequado, às vezes com antileucotrienos, às vezes com vacinas, entendeu? Então, não, na verdade, ela não está tratando, né? Ela está destratando, ela está aliviando os sintomas quando tem. E com uma medicação muito perigosa, que são esses descongestionantes nasais. A gente tem que ter uma cautela muito grande quando a gente indica isso, porque na verdade ele realmente alivia na hora, ele deixa você respirar na hora. Mas com o tempo ele vai causando uns efeitos colaterais muito importantes, tá? E ele vai perdendo o seu efeito. Então você não está tratando a doença, você está tratando, não está tratando a causa da doença, está tratando o sintoma. E aí realmente não vai acontecer, ela vai melhorar, depois ela vai piorar. Então nós temos que fazer o tratamento contínuo dela. Tá? A Angélica Carane, pergunta do João Sobrinho. Doenças alérgicas têm relação com o estresse emocional? Sim. Vamos pensar assim, ó. Qualquer tipo de doença no nosso corpo,
pode existir uma somatização com o estado emocional do paciente. O que a gente tem visto há muito tempo, e agora esses dias pior ainda? Crise de ansiedade, crise de pânico, crises de choro, depressão. Então, assim, primeiro a gente procura as causas, como a gente conversou agora há pouco. Os gatilhos, poeira, mudança de temperatura, infecções, tudo isso a gente tem que descartar. Para quê? Para que aí sim nós não encontramos nada orgânico, uma coisa emocional, não tem dúvida. Existe dispneia suspirosa, dispneia que a gente tem um diagnóstico feito pela própria ansiedade, pelo próprio dia a dia, mas são diagnósticos de exclusão, tá? Então depois que a gente procurou todas as causas, todos os motivos de descompensação daquela doença em geral respiratória, em geral que a gente pensa em asma e DPOC, né, que causam a dispneia, que é a falta de ar, pode acontecer sim, realmente pode, João. É uma coisa possível e não tão incomum, né, porque a gente vê, na verdade, a gente vê bastante isso, tá? Vamos lá. Tosse e refluxo. Esse, na verdade, é uma coisa que a gente vê bastante. Eu acho que é muito subdiagnosticada, né? O refluxo gastroesofágico como causa de tosse é importante. Se a gente imaginar causas de tosse crônica, as três mais importantes são tabagismo, como DPOC, asma, refluxo gastroesofágico e gotejamento nasal posterior de rinite e sinusite. Então, é uma das quatro causas mais comuns e pouco diagnosticadas e pouco valorizadas, né? Que quem tem refluxo também tem que tratar esse refluxo. Muitas vezes a gente tem muitos pacientes que a gente faz todos os exames respiratórios, todos normais. E tenta fazer um diagnóstico pedindo uma endoscopia, pedindo uma história detalhada, às vezes uma pH-metria que está meio fora de uso, mas fazer um tratamento de prova para refluxo gastroesofágico e ter uma melhora grande na tosse. Então, é uma das quatro principais causas de tosse crônica recorrente, refluxo gastroesofágico. Que é asma brônquica. É uma doença de origem genética, ou seja, ela é hereditária, alguém passou isso para você, inflamatória, tá? Crônica, que não tem cura e que tem um componente ambiental muito importante, tá? Como gatilho que a gente falou agora há pouco. Doença inflamatória crônica de origem genética que não tem cura, manifestada de que maneira? Tosse, sibilos, que são esses chiados no peito, aperto no peito e dispneia. Essa é uma coisa interessante, que é a falta de ar, que é uma sensação subjetiva de cada um. Então, é muito interessante, é muito tênue. O paciente fala, não, mas eu não tenho falta de ar. Não, e se o senhor andar 2 quartos, não, eu não aguento. Não aguenta por quê? Dor nas pernas? Não, porque eu não consigo respirar. Então, é aquela linguagem que você tem que chegar no paciente da dispneia. Então, tosse, dispneia, chiado no peito, aperto no peito. Quadro clínico. Tratamento, corticoide inalatório, acrescido de broncodilatação, via inalatória. Quais as características de uma crise grave de asma? Essa foi, na verdade, uma pergunta até de prova de título minha, oral, uma pergunta oral. O que você faz, como é que você faz para reconhecer, como é que você faz para tratar uma crise de asma grave? Chegando, em geral, essas pessoas chegam na emergência e a gente, como pneumologista, a gente tem que tentar fazer um plano de ação, um plano de tratamento para que ela não chegue nessas condições. Então, o paciente chega com uma respiração, uma frequência respiratória muito alta, em geral, sibilos, que são esse chiado no peito, uma dificuldade de respirar muito grande, o ar não entra, tá certo? Em geral, ele está ansioso, ele está sudoreico. Então, esse paciente chega no pronto-socorro, ele vai ser medicado com... A gente está mudando isso na Santa Casa aqui agora, a gente está deixando sprays, são as bombinhas, junto com os espaçadores, né, que eu acho que hoje é muito mais eficaz do que aquele nebulizador, do que aquele inalador.
Então a gente está fazendo isso hoje aqui na Santa Casa de Birigui, uma coisa que já é feita em alguns lugares. Então, em vez de fazer a inalação, você vai fazer os sprays, os jatos, acoplados numa máscara, num espaçador, direto na via aérea do paciente. E isso sequencialmente falando, com o passar dos minutos, ela vai abrindo o pulmão, né? Então é broncodilatação, em geral com spray, junto com o corticoide, que é o anti-inflamatório. Tá? Então essa é uma sequência básica, é óbvio. Se esse paciente não melhora, ele pode ser entubado, ele pode ser ventilado mecanicamente, pode usar drogas subcutâneas, tem uma série de outros detalhes. Mas basicamente é isso, é o corticoide, e a gente, se o paciente consegue engolir, a gente já tenta até dar via oral, dependendo da gravidade, em vez de endovenoso, e medicação inalatória broncodilatadora. O que é braqueteamento? Baqueteamento digital. Baqueteamento digital é o alongamento das falanges distais, junto com as unhas. Em geral, ele é um sinal característico de doença tanto pulmonar quanto cardíaca crônica, né? Então é um sinal ao exame físico que indica que esse paciente tem uma patologia tanto pulmonar, em geral pulmonar, ou até cardíaca, tá? Crônicas. E a última. Pessoas com rinite alérgica são suscetíveis a pegar Covid-19? Essa é uma pergunta interessante da seguinte coisa, senhora. Todo mundo pensava que o paciente que tem comorbidades, ele tem maior facilidade não é de pegar o Covid, na verdade, de desenvolver uma doença mais grave, né? Mas não vejo a rinite como isso, nem como a asma como isso, nem a DPOC, nem a hipertensão, nem o diabetes. Desde que com todas essas doenças estejam tratadas adequadamente. É isso que a gente tem que entender. É óbvio, um paciente que tem uma neoplasia, um paciente que tem uma doença, que seja qualquer uma dessas que eu citei, entendeu? Que não está sob controle, se ele pega uma infecção viral, que a gente não sabe o que vai acontecer na verdade, a gente sabe que a grande maioria são assintomáticos, alguns com sintomas leves, outros poucos com sintomas um pouquinho piores, e alguns muito poucos, no Brasil a incidência está de casos graves que necessitem de internação, 6,2%, 6,5% dos casos, tá? Que é uma mortalidade por volta de 6%. Então a gente não sabe muito a respeito da doença, por mais estudos, 3, 4 estudos novos diários que aconteçam, né? Então a rinite é uma doença até leve, mas desde que bem tratada, ela tem acho que a mesma gravidade, o mesmo risco de desenvolver a rinite tratada. E essas doenças tratadas aqui, aquele paciente que não sofre nenhum tipo de doença. Bom, agradeço ao tempo de vocês. A gente está aqui para tentar informar, para tentar tirar algumas dúvidas. E daqui a uns 10 dias a gente faz uma nova transmissão, esse novo jeito de tentar passar a informação. E a última coisa que fico, que eu acho que é legal falar, todo mundo com fé, com esperança, que tudo vai dar certo, com bom humor, entendeu? Com amor ao próximo, com respeito. E mais do que nunca é esse tipo de situação que está todo mundo vivendo, que está todo mundo acompanhando, pegar essa época para a gente mudar para melhor, pensar nas coisas que a gente não faz que não estão legais, mudar o seu jeito de atender o paciente, melhorar a maneira de você tratar as pessoas que estão próximas de você, entendeu? E entender que nessa época cada um tem um tipo de reação. Eu encontro pessoas ansiosas, nervosas, chorosas, irritadas, de todas as maneiras. Mas eu acho que a gente tem que colocar o espiritualismo, não é religião. A crença em Deus e a crença em que tudo vai melhorar, que vai acontecer. Tá bom? Muito obrigado. Agradecer também aos comentários de parabéns que o pessoal passou aqui, tá bom? Obrigado.